iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa, dando continuidade ao tema Gaia, ecologia interior e ecologia espiritual, que começamos a abordar no programa anterior. E, a propósito, como você se sentiu fazendo a experiência com aquelas imagens que nós veiculamos, aquela meditação visual? Você se sentiu bem? Se sentiu transportado a outra esfera de consciência? Pois foi esse o nosso objetivo, né? Proporcionar uma experiência interior, uma experiência transcendental, através de um clipe especial preparado para você e também ajudá-lo a valorizar mais o nosso habitat, nosso campo de evolução, né? Que é tão deslumbrante e nós não damos a devida atenção. Frater Elias, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Frater Jamil. Felizmente, tudo tranquilo. Né? Que bom. E como é que se insere, Frater Elias, nas perguntas cardeais que norteiam aí a nossa vida humana? Quem somos nós, para onde vamos, de onde viemos? A questão da Gaia, do habitat humano. Como é que podemos fazer um link entre essas... Veja, Frater Jamil, como nós estamos falando até um pouquinho antes de iniciar o programa, de que nós sempre estamos fazendo algumas perguntas relacionadas sempre com essa questão de onde eu venho, para onde vou, não é isso? Quem sou? Mas dificilmente nós fazemos a pergunta de como o planeta, a natureza participa de tudo isso. Afinal de contas, o que isso aqui representa para nós nesse desenvolvimento, nesse nosso processo de crescimento, de evolução, de transformação? É muito importante até para que a gente possa fazer alguma coisa pelo planeta, não é? Mas, afinal de contas, nós temos ele como o quê? Sempre um habitat, como o Frater colocou, ou ele é um companheiro, ou ele é um parceiro. Ou se nós passarmos para Gaia, por exemplo, que Gaia é a mãe, né? É tida como, vamos dizer assim, a mãe, é o lado feminino. Vamos dizer, é a natureza em si, como força mãe. Como é que participa, afinal de contas, de nós? Nós somos vistos por ela realmente como uma mãe, como um filho? São perguntas que nós não fazemos. Então a Terra passou a ser alguma coisa, vamos dizer assim, um monte de terra realmente. Sim. Não é? Uma coisa que está ali, inerte, que não participa de tudo. Então é uma pergunta que possivelmente seja importante que nós façamos para nós. E procuremos encontrar as respostas. Como é que isso se apresenta para cada um de nós? Claro. Não é? Como é que nós podemos realmente ver isso? Porque existe aquela nova visão da ecologia que nós comentamos no programa passado, né, que o senhor nos apresentou a questão da Gaia como uma terra viva, como um ser vivo, como um companheiro nessa nossa jornada de evolução. Quer dizer, o planeta também evolui, propicia evolução, né, e faz essa simbiose com o ser humano. Então é mais ou menos por aí. Sim, sim. Essa compreensão dessa mutualidade. Veja que nós tivemos uma época, vamos dizer assim, século acho que 17, com os vitalistas, né? Os vitalistas defenderam intensamente essa questão também de a Terra, afinal de contas, é um ser que tem vida, está aí o vitalismo, vamos dizer, ou não. Veja que esse movimento, já por alguns anos ou séculos, vamos dizer, de repente ele surge, daqui a pouquinho desaparece, e agora parece que nós estamos tendo um florescimento ou um reflorescimento da natureza, como alguns autores, inclusive, colocam, né? O próprio, como o Frater até o Rupert, né? Rupert Sheldrake, né? Rupert Sheldrake fala também disso. Fala bastante. Né? Bastante disso, da importância. Então nós precisamos voltar, às vezes, um pouquinho atrás, para vermos que isso não é uma coisa tão nova como a gente esteja pensando. Como alguém esteja lançando isso hoje como uma vamos chamar assim, uma novidade, uma nova descoberta. Como nós, que somos estudantes Rosa Cruz, que estamos envolvidos com o estudo do misticismo, temos algumas informações muito importantes, que a gente sabe que isso vem vindo lá das escolas de mistérios. Não é? São estudos muito profundos, quer dizer, milenar, mas que hoje nós precisamos tomar mais consciência disso pelo momento que nós estamos vivendo. Ou nós, ou a humanidade, toma realmente consciência disso, não é? Toma conhecimento disso, para que seja auxiliado na sua transformação, no seu crescimento, na sua evolução, vamos assim dizer, né? Vamos dizer assim, que a sua consciência realmente atinja estados superiores, vamos dizer assim, de consciência, não é? Ou então, nós simplesmente vamos passar por um momento, vamos dizer assim, de destruição, e não sabemos nem porquê, nem a razão disso. Então aí nós vamos ver como o quê? Como um destruidor, não é?
Há poucos dias até nos deparamos com uma coisa muito interessante, uma comparação entre Kali, a imagem de Kali, e a imagem de Maria. Porque Kali é negra. Sim. E Maria também, a imagem de Nossa Senhora em determinado momento, é de uma virgem negra. Sim. Qual a razão dessa imagem negra? Que é, vamos dizer assim, a imagem da destruição. Mas, na verdade, não é destruição, e sim transformação. Ah, interessante. Não é? É aquela coisa que nós sempre vemos como Brahma, Vishnu e Shiva. Sim. A gente vê Shiva como um destruidor, mas, na verdade, não é um transformador. Transformador. Veja como é diferente. Então, esse momento nós temos que entender que tudo que possa ocorrer é num processo de transformação. Claro. Aí nós voltamos para aquela situação, do nada se perde, tudo se transforma. Entende? Então, isso vai o quê? Nos tranquiliza. Só que para isso nós precisamos entender a parte, vamos chamar interior, espiritual. Se nós ficamos só na matéria, fica delicado, é muito difícil, entendeu? Inclusive a ciência da ecologia, né, fica incompleta sem essa visão mais transcendental, mais espiritual que a completa. Né? Ela acaba se tornando até manca, né, aleijada, sem essa outra compreensão. Exato. Então veja, Frater, como é muito mais, veja, o que a gente está falando hoje em dia, possivelmente até com esse movimento todo que está acontecendo dentro da própria ciência, Sim, sim. Não é? Porque até pouco tempo não se acreditava, vamos dizer assim, não se tinha conhecimento suficiente para acreditar que tudo está em evolução. Sim. Não é nisso? Sim. Mais ou menos era uma coisa inerte. Hoje não. Hoje já se sabe que tudo está em constante, em permanente evolução e crescimento. Então veja que é diferente. Então tudo tem o quê? Um potencial. Então esse potencial está sempre presente. E difícil até de nós avaliarmos a intensidade desse potencial. Claro. Mas ele está presente. O nome que vai se dar, vamos dizer assim, essa potência, nós podemos dar, mas sabemos que tem muito de espiritualidade. Tem muito. E é isso que nós precisamos cada vez mais entendermos para nós podermos acompanhar esse processo, porque senão nós ficamos na ecologia como um plantar árvores. Entendeu? Então, plantou árvores, está resolvido o problema da ecologia. Certo? Mas aí você sai dali e continua consumindo isto, aquilo, produzindo isto, aquilo. Então, e pior, cadê o equilíbrio disso? Não se trabalhando, né? E não se trabalhando, entende? Quer dizer, a gente tem que entender que existe toda uma transformação, vamos assim, diria até, vamos assim, vamos chamar completa. Não é? Todo o cosmos, todo o universo está participando disso. O problema nosso é que nós vemos como se fôssemos separados dos mais. Nós não pensamos que a Terra participa de todo, vamos chamar esses processos cósmico. Claro. Ela não é uma coisa separada, está entendendo? Então, por isso, essa coisa da interatividade é importante para nós entendermos que interatividade não é só falar com o outro, como nós estamos vendo. Não, nós estamos fazendo hoje um programa interativo. Você pode nos telefonar, etc. A interatividade pode ser de muitas formas. Até no silêncio, a interatividade pode estar acontecendo. Claro. Só depende de como você está fazendo a comunicação com o outro. Então, nós não podemos, por favor, pensarmos mais que a Terra está à parte, à margem de tudo que está acontecendo no cosmos. Ela faz parte de tudo isso. Então, ela também está evoluindo. Não é isso? Ela também está desenvolvendo. Essa visão ainda, ela é exígua, Frater Elias, aí das grandes discussões. Por exemplo, a Rio+20, que terminou há pouco tempo, né, privilegiou as discussões econômicas e políticas. Não se ouviu falar em humanismo, não se ouviu falar em vitalismo, né, não se ouviu falar na própria Gaia, na noção de Gaia. Né? Então a coisa foi reduzida a uma esfera egoísta. Mas veja, Frater, é justamente isso, porque nós não olhamos para o planeta, para a Terra, para a natureza, para a Gaia, para a Mãe Terra, vamos assim dizer, com um outro olhar. Nós estamos olhando com interesses econômicos. Então nós temos com os olhos, bom, vamos ver onde é que estão as jazidas de ouro. Vamos ver onde é que estão as jazidas de manganês. Vamos ver onde é que estão as jazidas de bauxita. Não é assim?
Nós estamos procurando essas riquezas que têm uma função importantíssima, vamos chamar nesse sistema, ou nesse ecossistema, ou assim por diante. Tem a sua função, que não é só apenas gerar as riquezas econômicas. Tem a sua função, entende? Mas nós temos que entender que às vezes os interesses econômicos, eles se sobrepõem a todos os demais interesses. Só que quando se fala em ecologia espiritual, ecologia interior, nós estamos falando em riqueza espiritual. Como já falamos em um programa aqui. Quer dizer, quando você está falando de espiritualidade, você está falando de qualidade. Qualidade é espiritual. Sim. Quando você está falando de material, você está falando em quantidade. Então veja que a preocupação de uma ecologia espiritual é nesse sentido, de realmente nós chegarmos a essa compreensão de qual é a função do planeta. De qual é a função do planeta Terra, da natureza, em todo esse sistema que implica nós e todo o cosmos. Daí aquela famosa colocação que a ordem nos propõe já desde o comecinho, desde o início, não é? Assim como é em cima, é embaixo. Não é isso? Sim. Já no princípiozinho. É a lei de Hermes, não né? É? Macrocosmos, microcosmos. Sim. Não é assim? Sim. Estamos colocados já de princípio. Justamente para quê? Para nós entendermos como isso funciona. Através das leis cósmicas, das leis divinas, leis naturais. Como é que essas leis funcionam? Elas são eternas ou elas também estão em transformação, em mudança de acordo com este ou aquele momento? Veja que coisa interessante. Sim. Daí o que nós falamos no programa passado, a importância de nós entendermos que nós precisamos aprender a pensar, aprender a meditar e aprender a irradiar. Claro. Porque à medida que nós aprendemos isso, nós estamos interagindo, nós estamos entendendo todo esse processo, do qual nós fazemos parte. Se nós somos o microcosmos, significa que nós temos tudo que tem no macro. Claro. Entende? Mas para tudo isso é importante todo um trabalho profundo, não é? Que implica justamente nisso, de nós entendermos todo esse mecanismo, vamos assim dizer, ou todas essas leis, como elas funcionam, como elas chegam até nós, como nós participamos de tudo isso. Aqui fica uma mensagem importante, Frater Elias, né, por tudo que o senhor tem falado até o momento, que não adianta se lançar em ações ecológicas, embora elas sejam úteis, sejam importantes, mas não adianta se lançar sem se trabalhar também, né? Sem olhar para dentro também, né? Atitudes mecânicas, inconscientes, como disse o Frater, não adianta sair aí plantando árvore, que não é isso que vai proporcionar uma visão macro, né? Uma visão mais ampla, né? Ajuda, né? Mas o homem precisa se transformar sua consciência, Sim. se inserir nesse processo da Gaia, da ecologia espiritual. Sim. Senão, o que vai acontecer? Você planta a árvore, daqui a pouco vem o outro e derruba a árvore. Sim. Entende? Nós temos que entender que esse processo, quer dizer, qual é a função de uma árvore? A árvore, afinal de contas, tem uma função na nossa vida ou não? Certo? Ela foi feita só para você derrubá-la e transformá-las em tábuas, ou ela tem outras funções muito superiores a esta? Certo? Então, veja que tudo isso implica em aprofundamento, em consciência, e consciência às vezes de ordem superior, de ordem profunda. Mas a gente tem que fazer todo um trabalho nessa direção, não tem a menor dúvida. Senão não tem como, não é? É aquela questão, vem não é? Como por exemplo os próprios índios, coitado, se nós vermos a história, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, a tristeza dos índios, Sim. quando viam o branco chegando e aquilo que ele conservou milênios, não é? Então, de repente, derrubando tudo e colocando fogo, quer dizer, ele se assustava com aquilo. Sim. Mas, gente, eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. Sim. Isso é sagrado. Eles estão destruindo o solo sagrado. Para nós isso
é terrível você dizer assim, mas esses nossos amigos aí estão atrasados. Uhum. Essas pessoas estão atrasadas. Elas precisam entender melhor o que seja a vida. Será que estão tão atrasados assim? Não estamos falando aqui que você não deva fazer a exploração, como hoje estão falando em sustentabilidade e tudo, mas isso precisa cada vez mais consciência. Claro. E essa consciência envolve o quê? Nós cada vez mais entendermos o que é o nosso planeta. Afinal de contas, o que é ele? É uma bola só? Hoje nós já sabemos que é uma bola azul. Uhum. Não é? Porque os astronautas subiram lá de cima, olharam e disseram, mas que coisa azul linda! É um planeta azul, um azul belíssimo, lindíssimo. Então todo mundo começou, opa, mas então não é mais só aquela terra marrom, roxa, preta que eu vejo no chão. Já existe alguma coisa. Mas nós precisamos entender que possivelmente exista muito mais do que isso. Claro. Se nós começarmos a entender que a Terra, o planeta, participa de um plano cósmico, de um plano de Deus cósmico. Então veja que, se conforme as distâncias que nós formos, possivelmente nós vamos ver outras cores e muito mais coisas. Sem dúvida. Então isso é importante. Qual é a razão disso? À medida que nós fazemos isso, nós nos transformamos, nós nos aprofundamos. O nosso micro aqui, cada vez mais vai se tornando macro. Claro. Entendeu? Então é muito mais do que só isso, do que só aquilo. É todo um conjunto. E principalmente esse. Nós precisamos cada vez mais entender um pouquinho mais a nossa querida natureza. Afinal de contas, que função ela tem? Funções tão belíssimas que o nosso amigo James Lovelock coloca que mesmo que você deixe a Terra desnuda, por um tempo ela se refaz totalmente. Sem que o homem coloque uma semente. Veja. Agora, se nós fizermos isso conscientemente, mas não tem a menor dúvida que nós estamos fazendo um projeto fantástico. Em benefício de quem? Nosso. Porque possivelmente ela sobrevive sem a nossa presença. Tudo que ela criou, tudo que foi estabelecido aqui, claro, vamos assim dizer, no fundo, através dessas leis divinas, foi estabelecido para nos receber, para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos ter o nosso estágio aqui, para pudéssemos continuar a nossa caminhada pelas estrelas. Nós somos peregrinos das estrelas. Nós somos peregrinos cósmicos. Mas nós sempre estamos, às vezes, desligados disso. Ignoramos isso, né? Ignoramos nossa origem isso. cósmica. Não é? Ignoramos, mas acho que está chegando o momento de cada vez mais a gente estar atento a essas questões. Tem pessoas que pensam assim, não, mas se eu fizer isso eu me afasto do meu sentimento religioso, eu me afasto da minha religião. Não, possivelmente vai se aprofundar muito mais, vai ter um entendimento muito mais amplo, vai ter uma visão realmente universal. Claro. Não é? E é interessante que essa visão, Frater Elias, ela não é, embora às vezes seja apresentada como uma nova visão, né? Ela é uma visão ancestral, que se a gente for ver as grandes tradições, né, estudar, os chineses antigos falavam, né, já no Feng Shui, como você se harmonizar com a terra, com os ambientes, né? Os indianos tinham o seu equivalente, quer dizer, todas as grandes tradições tinham uma ciência que reconectava, né, o homem ao meio ambiente, né? Olhando isso sob um enfoque espiritual. E a gente está redescobrindo sob a lente da ciência hoje. Sim, aquilo que, por exemplo, o taoísmo nos coloca, né, que é a questão da totalidade, né? Quer dizer, nós não podemos fugir, escapar da totalidade. Não é? Esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso regresso, vamos chamar assim. Claro. O nosso reencontro é a totalidade. Entendeu? Agora, nós temos que entender cada vez mais que tudo está à disposição, vamos dizer, colocado à nossa disposição, justamente para isso. Mas o que é que faz?
justamente às vezes por alguns interesses, como o Frater colocou muito bem, a questão do interesse econômico, todos os demais ficam em segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá qual plano. Entendeu? Quando o interesse maior é este, é a totalidade. É o nosso reencontro. Uma totalidade com a unidade, com o uno, com a unicidade, como alguns estão colocando. Claro, claro. É isto. Entendeu? Mas para isso, nós temos que voltar os nossos olhos, as nossas atenções. Daí a importância da meditação. Não é? Você, como nós fizemos a semana passada, no programa passado, sim, alguns minutinhos, se volte para a natureza. Seja através de um vídeo, ou saia um pouquinho, vá no parque. Por exemplo, Curitiba tem uma vantagem fantástica, porque nós temos inúmeros bosques aqui. claro. Né? A natureza aqui é exuberante. Não é? E assim por diante, temos lugares que são mais exuberantes ainda, por exemplo, numa Amazônia, não é? Onde você tem um contato direto com locais, às vezes, que ainda o homem não colocou o pezinho dele ali. Não é? Então temos ainda tudo isso em mente. E isto faz bem. Como o Frater nos colocou muito bem depois do programa passado. Isso cura. Mas é uma cura diferente. É uma cura num outro nível. Então nos faz bem. Mas às vezes o que é que nós fazemos? Preferimos fazer outra coisa do que ter um contato com a natureza. Desviamos, não é? E é isso que nos enriquece. Uma boa música, por exemplo, nos enriquece. Mas isto hoje é muito mais necessário, é muito mais premente. Nós estamos vivendo um momento de grandes transformações. De grandes transformações. E isso tudo parte de nós. Então, como nós estávamos falando no comecinho do programa, antes de iniciarmos o programa, nós precisamos tomar coragem para mudar aquilo que deve ser mudado, não é? Paciência para aceitar aquilo que não pode ser mudado, não é? E ter sabedoria suficiente para discriminar, diferenciar uma coisa da outra. Claro. Certo? Mas isso tudo é um processo que nós vamos fazer através do quê? Do pensar, do meditar. E o irradiar é o, vamos chamar assim, à medida que você toma consciência disso, você vai irradiar o melhor. É uma consequência, né? É uma consequência. Natural. Não é? Está demonstrando que você está caminhando pelo caminho do bem, do melhor, claro, da construção, claro, e assim por diante. Com certeza. É isso, Frater Elias. Nos aproximamos aí do final de mais um programa. E antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que agora estão despertando para essa questão da ecologia interior, né? Que passos ela pode começar a dar? A meditação é um deles, a reflexão, o silêncio, a apreciação do meio natural seria outro? Sim, veja, Frater Jamil, às vezes nós nos esquecemos disso, mas a própria oração é um caminho. Só depende muito de como nós fazemos a nossa oração. Independente do credo. Independente do credo, porque muitas das vezes nós estamos fazendo oração só para pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo, que me mande um número que vai dar na loteria esportiva, e a cena, qual os números. Não, nós temos que entender que a oração pode ser feita justamente nesse sentido. Veja, já falamos isso em alguns programas, por exemplo, o Pai Nosso é uma oração completíssima. Qual a razão disso? Porque ela nos coloca em todos os níveis, do começo até o final. Só que nós precisamos fazê-la num estado de recolhimento, num estado meditativo, num estado em disposição de irradiar o amor, o carinho, o bem para as outras pessoas. Então também a oração é um estado de meditação. Só depende de como ela está sendo feita. Da mesma forma que aqueles mantras indianos, as mantras, né? Os salmos, só que depende de como nós estamos nos colocando naquele momento. Então, a partir do que nós podemos dizer, procure, na medida do possível, tomar consciência desse momento que você está vivendo. À medida que você toma consciência disso, de como você está se colocando de cada vez melhor, com todo o amor, com todo o carinho, e as coisas daí para frente passarão a tendem acontecer, funcionar, né? Não é? Sem dúvida. É isso.
nós gostaríamos de uma vez mais, Frater Elias, convidar todos os nossos amigos de casa para uma experiência que a Ordem Rosa Cruz vem fazendo já há alguns anos, que é oferecer à comunidade sessões de meditação, né? São as meditações abertas à comunidade, elas ocorrem em todas as cidades onde a Ordem Rosa Cruz está presente, nos núcleos, por assim dizer, Rosa Cruzes, que nós chamamos de lojas, né? Capítulos ou pronaoi. Perto da sua cidade, se você sabe que tem um templo da Ordem Rosa Cruz Amorque, ou na nossa página, no nosso site, você pode consultar e entre em contato e veja se não está sendo oferecida uma sessão de meditação aberta. É muito importante para iniciar esse processo da ecologia interior, esse processo da transformação de consciência. Aqui em Curitiba ocorre todos os sábados às 16 horas, você pode se dirigir ali à nossa sede, no bairro Bacaxeri, e será muito bem-vindo, sem qualquer compromisso, sem qualquer custo, você passará alguns momentos agradáveis consigo, né? Com o seu mais profundo eu. Frater Elias, vamos nos despedir aí dos nossos amigos e já convidá-los para o próximo programa. Agradecermos pela atenção, pelo carinho, né? E até o nosso próximo encontro. Até lá.